pela vida das nossas crianças, por todas as crianças, né, irmãos? A importância disso, nós não inventamos nada, não é, irmãos? As crianças têm um lugar especial no coração de Deus e a palavra do Senhor diz isso, e você vai ver daqui a pouquinho e vai lembrar disso. Então, isso é responsabilizador para nós adultos. Que você vai ouvir, você já sabe, eu também já sei. Mas nós precisamos lembrar, por meio do Espírito Santo, e sempre tomar atitudes para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças. Te agradecemos por esse momento, período que temos o privilégio de te adorar, de te bendizer, de cantar louvores ao teu nome, Senhor. E aqui estão as crianças também, como parte do corpo de Cristo, como parte, Senhor, da aliança que o Senhor fez conosco, ó Deus, que o Senhor graciosamente, ó Pai, porque a tua palavra diz, de Gênesis, Apocalipse, Senhor, que a aliança é uma aliança de amor, ó Pai, e nós queremos agradecer e que o Senhor incluiu neste pacto, nesta aliança, os nossos filhos, ó Deus, e que temos a responsabilidade de criá-los, educá-los na tua presença, no teu caminho e na tua palavra. Eu peço por essas vidas, eu peço pelas nossas crianças, ó Pai, para que elas continuem levando a sério aquilo que elas ouvem na palavra do Senhor. No momento agora que vão sair para o culto, onde elas estarão ouvindo a tua mensagem, pela exposição, hoje usando a professora, e eu peço pela vida da professora também, Senhor. Ó Deus amado, não é um culto paralelo, ó Deus, que as crianças terão, mas elas terão um culto, Senhor, por extensão aqui, ó Deus. Ó Pai amado, eu peço que o Senhor as abençoe e que a palavra do Senhor penetre poderosamente no profundo desses coraçõezinhos, que eles nunca se desviem de Ti, Senhor, e nos ajude, ó Pai, a educá-los, na responsabilidade de educar os nossos filhos na Tua presença, no Teu caminho, Senhor. E aqueles que terão filhos no futuro, Senhor, daqui a pouco, os casais casados, ó Deus, louvado seja o Teu santo nome, Senhor, porque nessa mesma caminhada, nesses mesmos passos que os pais, a responsabilidade de criar seus futuros filhos na Tua presença. Dá-nos a Tua graça, ó Pai. Dá-nos a Tua graça. Abençoe o culto, abençoe o nosso momento também da palavra do Senhor, que o Senhor falará aos nossos corações. Obrigado pela equipe de louvor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu, queridos? Podemos assentar, irmãos? Abramos as nossas Bíblias, lá em Marcos, capítulo 10, verso 13 a 16. Vamos continuar falando sobre isso. Evangelho de Marcos 10, 13 a 16. O tema da nossa mensagem é a importância das crianças no reino de Deus. Marcos, capítulo 10, verso 13 a 16. Vamos todos juntos, fortes, bem vigorosos, fazer essa leitura desse texto, que tem o seu paralelo lá em Mateus, lá em Lucas, mas aqui ficamos em Marcos 10, 13 a 16. Todos juntos, vamos lá? Vamos lá? Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo indo, indignou-se, disse: deixar vir mim os pequeninos, não vos embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém, amém. Aí o título do próprio
Nossa Bíblia traz: Jesus abençoa as crianças. Meus irmãos, pegando esse tema anterior que eu falei, a importância das crianças no reino de Deus. Você reconhece a necessidade de trazer a criança a Cristo? Não precisa responder, responda para Deus. Você reconhece em que medida você, e se reconhece, em que medida você reconhece a necessidade de trazer a criança a Cristo, para a igreja, aos pés da cruz de Cristo, diariamente em casa? Sabe, meus irmãos, nós costumamos dizer, mais ou menos assim: as crianças de hoje serão o futuro de amanhã. Eu não estou dizendo que esteja errado essa frase. As crianças de hoje serão o futuro de amanhã. Muito bem. Mas com essa pergunta precisamos fazer outras. O que elas serão então? Como elas serão? A verdade, meus irmãos, é que, sob a ótica da bênção de Deus, o futuro de amanhã dependerá muito daquilo que ensinamos hoje às crianças. Você sabe disso. Sob a ótica da palavra de Deus, sob a ótica da bênção de Deus, o futuro de amanhã das nossas crianças, dos nossos filhos pequeninos, dependerá muito daquilo que ensinamos hoje às nossas crianças. Escute com atenção. Escute com atenção. A criança ensinada desde a sua tenra idade, pai e mãe, que principalmente tem crianças pequenas, como nós, a criança ensinada desde a sua tenra idade a seguir o seu próprio caminho, estará ligada a ele, a este caminho. Essa frase está lá refletida em Provérbios 22, 6. Em sua tenra idade, a criança que é ensinada a seguir o seu próprio caminho, se você educar a criança de acordo com as suas próprias inclinações, ou seja, pecaminosas, porque todos nós somos pecadores e também as crianças são. Se você e eu ensinarmos nossos filhos desde a tenra idade, deixá-los entregue a si mesmo, mais tarde, você não o terá de volta ao caminho. Grave essa frase no teu coração. Mais tarde, você não o terá de volta ao caminho. O caminho com C maiúsculo, caminho de Deus. Por essa razão, meus irmãos, Jesus encontrou espaço em seu coração. E observe, meus irmãos, que diante do contexto, Jesus estava rumando à cruz do Calvário. Ele poderia até falar algumas coisas, mas sabia o que iria acontecê-lo. Ele estava rumo à cruz do Calvário e Jesus encontrou um espaço especial, as crianças no coração do Senhor Jesus, para acolhê-las, orar por elas, como vemos aqui, e para abençoá-las. E alguns aspectos, por favor, precisamos chamar, merecem a nossa atenção e serve de lição para nós. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto é: não devemos impedir ou embaraçar, como está aqui dito, não os embaraceis. Não devemos impedir as crianças de virem a Cristo. Observe aí, mais uma vez, verso 13 e 14, a parte B do 14. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse,
Mas os discípulos, repare nisso, os repreendiam. Jesus, porém, em contraste disso, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. 14b, essa parte. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, em primeiro lugar é isso, meus irmãos. E note que os discípulos repreendiam aqueles, os discípulos. Aqui um fator até grave, não é? Não foram os fariseus que poderiam tê-los feito. E se tivesse aqui não causaria estranheza. Mas não foram os fariseus, os hipócritas, os escribas. Os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças, demonstrando total insensibilidade e dureza de coração. Não está dito aqui, mas nós percebendo isso, demonstrando várias coisas. Em vez de serem facilitadores, se tornaram obstáculos para as crianças. Esses discípulos, talvez, meus irmãos, por acharem que Jesus não deveria ser incomodados por questões irrelevantes. Estou trazendo esses pensamentos, irmãos, que pode acontecer conosco. Esses equívocos, esses erros. Talvez por acharem que Jesus não deveria ser incomodado por essas questões. Talvez, meus irmãos, subestimaram a capacidade das crianças de entenderem Cristo, de entenderem Deus. Podemos incorrer nesse erro. Talvez, meus irmãos, e tantos outros talvezes, seja qual for a razão, que não nos é dita aqui de forma explícita, mas nós aqui podemos ver, seja qual for a razão, os discípulos demonstraram zelo sem entendimento. O que adianta, irmãos, demonstrarmos zelo, e temos que demonstrar zelo pela palavra de Deus, por Deus, mas no mínimo eles demonstraram zelo sem entendimento. Os discípulos repreendiam não as crianças, irmãos, eles não repreendiam as crianças, eles repreendiam aqueles que traziam as crianças. Meus irmãos, isso pode acontecer, como falamos. De que quais são as maneiras que podemos impedir as crianças de virem a Cristo? E eu destaco 4 rapidamente. Quando deixamos de ensiná-las a palavra de Deus, estamos impedindo. Estamos impedindo. Quando você deixa de ensinar a palavra de Deus da sua maneira, na sua casa, com historinhas bíblicas, de maneira lúdica, com a linguagem, obviamente, das crianças, mas biblicamente falando, e colocando, quem sabe colocando tantas outras coisas na frente, e quando deixamos, e não é deixar de vez em quando, é deixar, é não se preocupar tanto. Talvez pensar assim, o pastor até está exagerando isso. Temos que tomar cuidado, meus irmãos, e ver a importância das crianças, sim, no reino de Deus. A importância, sim, das crianças no reino de Deus. Mas outro impedimento, meus irmãos, que podemos incorrer, e podemos, não queremos incorrer, mas infelizmente pode acontecer, quando deixamos de dar o exemplo a elas. Perigoso. Nós estamos também impedindo de virem a Cristo. Nós somos imperfeitos, meus irmãos, papai e mamãe, nós somos, todos nós. Mas quando o somos, e quando fazemos alguma coisa pontual, e que eles observem alguma coisa estranha, vamos recorrer, vamos pedir perdão a Deus e a eles, se preciso. Escandalizar uma criança e servir de tropeço a ela é um pecado de consequências gravíssimas.
E nós vimos lá em Mateus, o Senhor Deus não está estimulando a mutilação de corpos, nada disso, não está estimulando, não está ensinando nada disso. Pelo contrário, se alguma coisa te faz tropeçar, me faz tropeçar, tome uma atitude radical contra o pecado. E tropeçar na Bíblia, meus irmãos, sabe o que tropeçar na Bíblia significa? É escandalizar. Não é tomar um tropicão. Escandalizar na Bíblia é escandalizar quem quer que seja. Mas aqui estamos focando na criança. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, as crianças podem ser impedidas a virem a Cristo quando julgamos que as crianças não merecem nossa atenção. É de só menos importância. Isso é perigoso. Como assim? E quando, em quarto lugar, grave isso também é muito grave, não menos importante com as três anteriores, quando as desencaminhamos do caminho. Meus irmãos, a palavra de Deus diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho. Então, a criança deve ser educada a andar no caminho de quem? De Cristo. E quando fazemos o contrário, nós estamos desencaminhando. Então, em primeiro lugar, não devemos impedir, não devemos embaraçar as crianças de virem a Cristo, como observamos claramente. E Jesus deixou isso claro, meus irmãos: deixai vir a mim os pequeninos, não embarace, não crie problemas. Ele ficou indignado, e a palavra indignado aqui, meus irmãos, que ele está se dirigindo aos discípulos, é muito forte. Então, grave isso no coração, é muito forte. Mas em segundo lugar, se não devemos impedir as crianças de virem a Cristo, devemos fazer o contrário, devemos trazer as crianças a Cristo. O mesmo verso 13 e o 14, mas agora o 14 na parte A. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Verso 14, a parte A. Vendo, porém, isso, indignou-se e disse-lhe: vinde a mim os pequeninos. Vinde a mim, não os embaraceis. Meus irmãos, as crianças não vieram, elas foram trazidas a Cristo. Claro que tem crianças aqui, pensando em nosso meio, elas vêm sozinhas. Mas muitas não vêm. Nós precisamos trazê-las. Pastor, eu já sei disso. Mas continue sabendo hoje, amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sempre. A importância disso não é só num culto, num momento como esse. Porque num momento como esse, o crente, ele é ajuizado. O crente vai, se ele é crente de verdade, ele vai concordar. Pastor, eu concordo. A importância das crianças no reino de Deus. Mas a questão, meus irmãos, é concordar hoje, amanhã, não comigo não, com Deus, todos os dias, e ver essa importância. Vamos para a igreja. Começar a preparar a criançada no sábado, escola dominical, gente, culto público. E vai ensinando o que é culto, e vai ensinando o que é escola dominical, dia a dia. E nós vamos falando, e nós vamos vendo essa importância disso para nós e para os nossos filhos. Traga os seus filhos. Precisamos fazer o mesmo aqui, quando Jesus disse: vinde a mim, todos os pequeninos. Vamos levá-los ao pé da cruz de Cristo. Devemos ser facilitadores para as crianças virem a Cristo e não criar de novo obstáculos. Trazer as crianças a Cristo, meus irmãos, é reconhecer que elas precisam de salvação. Olha isso. Pensa. São pecadoras.
Trazer as crianças a Cristo é reconhecer, é ser cônscio disso dia a dia, de que elas precisam de salvação. Os meus filhos precisam de salvação. E eu preciso evangelizá-los. Eu falo literalmente mesmo, os meus 3 em casa. E eu preciso evangelizá-los o tempo todo. E não só uma vez. E não só porque sou pastor. O tempo todo. Com a minha vida, com testemunho, obviamente, com exemplos. Mas com palavra, falar, ensinar. O tempo todo, repetidamente. Meus irmãos, trazer as crianças a Cristo é reconhecer que elas precisam de salvação, de redenção. É ter a consciência de que elas são herança do Senhor e filhos da aliança. Amém, irmãos? Tenha consciência disso. Claro que nós temos uma parcela dessa consciência. Nós não temos uma dimensão disso. Porque se tivéssemos, irmãos, as igrejas estariam lotadas. Mas graças a Deus que o Senhor nos dá essa pincelada desse pensamento, dessa dimensão de que nossos filhos são herança, não é herança tua, não é herança minha, é herança do Senhor. Deus emprestou um pouquinho os nossos filhos para você cuidá-los nesta vida. E deu para você: cuide dos meus filhos. Cuide deles para mim, porque eles são meus. Não primeiramente teus. Claro que Ele nos deu, Deus nos deu. E quando pensamos nisso, que eles fazem parte dos filhos da aliança, do pacto, meus irmãos. Porque batizamos infantos juvenis. Por isso, porque cremos, meus irmãos, que Deus está formando um povo único. O Antigo Testamento e o Novo é uma unidade. Não são 2 dispensações, o Velho e o Novo. Não, entendemos que Deus está formando um povo. Começou no Antigo Testamento e expandiu para o Novo. Deus está formando um povo cujos nossos filhos fazem parte dos filhos da aliança. São os nossos filhos, meus irmãos. Crer que eles são eleitos do Senhor. E você, pai, mãe, adultos, os adultos que já os filhos são crescidos, não ficar triste com isso, mas rogar a Deus: Senhor, os filhos são do Senhor, tragam o meu filho, a minha filha aos pés da cruz de Cristo, ou no amor, costumamos dizer isso, ou no amor ou na dor, mas traga, mas eu creio nisso. Porque nós falhamos, irmãos, falhamos sim como pais, claro que falhamos. Você falhou, eu também falhei e continue falhando, mas nós não podemos ficar nessa, patinando nisso, mas fiados no amor de Deus, na aliança de Deus, crer que o meu filho, o meu irmão, o meu parente vai voltar, porque ali foi plantado a palavra de Deus no seu coração. Talvez você, quando vieram as crianças à frente, você lembrou de parentes, de filhos, e você, quem sabe, até se emocionou e disse: meu filho não está ali. Meu filho veio também, quando lá atrás, quando era pequenininho, também cantou, mas hoje não está mais. Então não fique assim não. Não podemos ser carrascos de nós mesmos, meus irmãos. Pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa, Senhor. Como o tempo todo nós devemos fazer. Perdoa por alguma coisa que ficou para trás. Porque o problema sempre estará em nós, é óbvio. Nunca o problema está na palavra de Deus, em Deus nada, o problema é nosso. As nossas dificuldades, mas pedir perdão a Deus: Senhor, traga os meus filhos de volta. Então não devemos jamais considerar as crianças como um problema. Você um dia considerou a criança como um problema? Como um fardo? Então não faça isso como um empecilho, mas como uma bênção de Deus, com uma bênção de Deus. Olha o texto. E não terceirize esse dever a outros, papai e mamãe. Não terceirize, ainda que os nossos parentes ajudem.
E como ajudam, sim, é uma bênção, mas não podemos terceirizar. Mas em terceiro e último lugar, devemos dar a importância aos pequeninos. Por quê, pastor? Assim como Jesus nos ensina, está aqui, o texto é claro. Por isso que nós devemos dar importância, sim, aos pequeninos. Jesus acolhe as crianças, meus irmãos, toma-as em seus braços, ora por elas. Veja aí no verso 16, impõe as mãos sobre elas e lhes abençoa. E lhes abençoa. Fale para o seu filho todos os dias, mesmo com o filho grandão, lance palavra de bênção para o teu filho, lance palavra de bênção para a tua filha. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu filho. Ainda que você não consiga ali parar, orar, que o Senhor Jesus não são as nossas muitas palavras, mas o nosso muito coração, quebrantamento aqui diante do Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe. Mamãe e papai continuam orando por você. Mamãe e papai continuam orando pela sua vida. Jesus diz, meus irmãos, presta atenção. Jesus diz que quem recebe uma criança em seu nome, como lemos, é o mesmo que receber ele próprio. Marcos, aí um pouco também atrás, Marcos 9, 36 e 37. E Jesus afirma também, aqui em Marcos 9, 42, que fazer uma criança tropeçar é uma atitude gravíssima. Olha isso, verso 42, capítulo 9 de Marcos. E quem fizer tropeçar um destes pequeninos, crentes, melhor que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Isso significa, meus irmãos, que é grave. Uma hipérbole. E que hipérbole! E que exagero! É para a gente entender mesmo. Entender mesmo, todos nós. Meus irmãos, Jesus se indignou com os discípulos. Volto na indignação com os discípulos. Primeiro, por impedirem os que estavam trazendo as crianças de virem a ele. Então, não impeça. Vamos ser facilitadores. Claro que eventualmente acontecem algumas coisas. Eu estou falando impedimento. Não impeça. Segundo lugar, meus irmãos, porque a atitude deles era contrária ao ensino da palavra de Deus. Por que Jesus se indignou com os discípulos? Porque a atitude deles, dos discípulos, era totalmente contrária ao ensino de Cristo. Então, o dia que você estiver impedido de cair nesse erro, e não é para cair, não se lembre. Isso é uma atitude contrária à palavra de Deus, e ponto final. Terceiro lugar, Jesus se indignou com os discípulos porque Jesus compara. Olha, note bem, Jesus compara, é uma comparação. Ele compara o reino de Deus como uma criança. E o que Jesus não está dizendo aqui? Isso é importante também. O que a palavra de Deus também não diz, não está dizendo? Jesus não está dizendo que a criança não tenha pecado. Já disse isso 2, 3 vezes agora. É bom afirmar. Jesus não está dizendo que a criança não tenha pecado. A criança também necessita de redenção. A criança também necessita de salvação. Isso é muito importante. Ele apenas compara. O que Jesus nos ensina, por outro lado, meus irmãos, é que as crianças vêm a Ele, a Cristo, despojada de pretensão. É isso. O texto é simples. A criança, meus irmãos, vem a Cristo despojada de capacidade. A criança vem a Cristo despojada de sofisticação. Coisas que muitas vezes nós colocamos, nós adultos. A criança não. As crianças expressam uma fé simples, sincera, uma confiança genuína. Claro que isso tudo vem de Deus. Essas expressões de fé, tudo parte de Deus, obviamente. Mas o Senhor Jesus, no texto, quer nos ensinar isso. Por isso que investimos, não somente com as crianças, mas estamos falando dessa parte da importância das crianças,
na evangelização das crianças, porque as crianças expressam esse tipo de fé. Um alerta para todos nós, não é, irmãos? Não deixe a criança entregue a si mesma. Fazendo esta mensagem, lembrando da nossa própria vida em casa. Não deixe a criança entregue a si mesma, a seguir suas próprias inclinações. E você sabe quais são as próprias inclinações que temos desde a tenridade. A criança já a criança desde a sua tenridade, ela já diz assim: é meu. E tantas outras coisas. E quem ensinou, e quem ensina tantas coisas, né? Ninguém. E a criança já nasce já nessa perspectiva de pecado, porque é pecadora. Então, irmãos, não deixe a criança entregue a si mesmo, seus filhos entregue a eles mesmos. A criança aprende velozmente, você sabe disso. A criança, ela está atenta, a criança é como uma antena parabólica, atenta a tudo e a todos, ela está atenta a você. Aqui na igreja também, mas é na sua casa que eu me refiro. A criança ela aprende, sobretudo, presta atenção, por imitação. Elas precisam de um modelo a ser imitado. Então, cuidado, não é? Elas precisam de um modelo a ser imitado. Observam as atitudes dos adultos, elas observam. Estão ali brincando num ponto e os adultos estão aqui naquele outro ponto. Nós achamos que não estão atentas. Nós achamos, quem sabe, que não estou dizendo que você acha isso. As crianças estão brincando, mas elas estão atentas aos seus pais. Elas percebem facilmente se existe coerência ou não. Embora nem saiba, às vezes, definir o que significa coerência, mas na prática sabem. Quando o papai e mamãe não expressa coerência ou expressa incoerência. Creem com facilidade, como falamos, e sua fé é simples. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Que a criança é despojada de pretensão, sofisticação. Se um adulto ensinar o Evangelho, eu termino aqui. Se um adulto ensinar o Evangelho claramente a elas, o tempo todo, continue ensinando. No geral, elas confiarão em Cristo como o seu Salvador. Preste atenção nisso. Se um adulto ensinar o Evangelho o tempo todo, claramente a ela, como diz Deuteronômio, inculcando, repetindo, falando, fique certo disso. Claro, nós dependemos da graça de Deus, mas no geral, elas confiarão em Cristo como seu Salvador, e aprenderão a amá-lo, e aprenderão a amar a Deus, e aprenderão a dia a amar as Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus te abençoe e Deus nos desafie. Não é ninguém para ficar triste aqui não, porque nós adultos somos frutos daquilo que os nossos pais nos ensinaram lá atrás. Mas, sobretudo, pense nisso, sim, em alguma medida somos frutos daquilo que nos ensinaram lá atrás. Mas isso aqui você deve carregar no seu coração, que nós somos frutos da graça de Deus, da aliança que Deus fez, pela graça de Deus em Cristo Jesus, com você e comigo. E hoje estamos aqui, Então não é motivo para tristeza, às vezes, infelizmente trazemos nós, pais adultos, infelizmente trazemos pensamentos, culpa. Deixa isso para trás dia a dia. E agradeça a Deus que você é filho da aliança, filho do pacto. Você, adulto, obrigado, Senhor.
Claro que nós trazemos comportamentos bons e comportamentos não tão bons, mas você pense nos pequeninos, você vó, você vô também. Que Deus te ajude, que Deus te desafie, você não fique triste e siga em frente nessa pegada aqui, nesse texto, a importância das crianças no reino de Deus. Que Deus te abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.